Olá, eu sou o professor Nailton Cazumbá e estou aqui para ministrar para vocês a palestra denominada Gestão e Auditoria no Terceiro Setor. Pois bem, esse tema é de muita relevância para as organizações do terceiro setor, visto que tanto a gestão contábil, em alguns momentos, a necessidade de realizar auditorias, leva o profissional de contabilidade a precisar de uma especificidade, uma especificação e um grande conhecimento acerca dos assuntos, dos temas e principalmente das normas de contabilidade aplicadas ao terceiro setor. Nossa palestra vai ser realizada levando em conta 3 pontos principais. O primeiro deles é a conceituação do terceiro setor. Nós vamos trazer para vocês o conceito, quais são as entidades que fazem parte desse grupo e quais são as suas principais características. Também vamos abordar sobre as normas brasileiras de contabilidade e também sobre os tipos de auditoria que podem ser realizadas nas organizações do terceiro setor. Antes de começarmos, cabe a minha apresentação. Sou Nailton Cazumbá, contador, especialista em contabilidade das organizações do terceiro setor. Sou membro da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, o CRCBA. Também sou consultor em entidades sem fins lucrativos, professor em cursos de pós-graduação e sócio-gerente da pauta Assessoria Contábil, Consultoria e Treinamento, além de ser autor, instrutor de cursos, colunista em alguns sites e também palestrante sobre organizações do terceiro setor. E o que vem a ser o terceiro setor? O terceiro setor é um conjunto de organizações que tem algumas características próprias. Tem coisas que só acontecem no terceiro setor. Então, nós temos o conjunto completo de organizações de CNPJs no Brasil, sejam elas de organizações públicas e privadas em geral. Aqui neste gráfico aparece todas as organizações, todos os CNPJs existentes. Dentro desse grupo, existem as entidades que não têm finalidades lucrativas. Podem ser partidos políticos, sindicatos, mas também as associações, as fundações e as organizações religiosas. Ainda assim, essas associações, essas fundações e essas organizações religiosas, somente quando realizam atividades de interesse da sociedade, elas vão ser consideradas como organizações do terceiro setor. Então, podemos afirmar que toda organização do terceiro setor é uma entidade sem fins lucrativos, mas nem toda entidade sem fins lucrativos é uma organização do terceiro setor. Ainda com a nossa conceituação, podemos também afirmar que essas associações, organizações religiosas e fundações, que são entidades privadas sem fins lucrativos, então não são organizações vinculadas ao poder público, não são entidades públicas, como erroneamente algumas pessoas interpretam, mas como já informado aqui por nós, para que essas instituições sejam caracterizadas como entidades do terceiro setor, elas precisam atuar em atividades de interesse da sociedade. Quais seriam essas atividades? Atuar em saúde, em assistência social, educação, cultura, defesa de direitos sociais, proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, promoção da ética, promoção da paz, da cidadania, promoção do voluntariado, economia solidária, ou seja, sendo uma associação, uma organização religiosa ou uma fundação que atue em prol da sociedade, ela vai ser considerada como uma organização do terceiro setor. E para que nós tenhamos ainda a nossa conceituação um pouco melhor definida, considerei interessante trazer uma distinção às principais diferenças entre as sociedades comerciais e as entidades do terceiro setor. Então, as sociedades comerciais, as chamadas empresas,
elas possuem natureza jurídica de sociedades, e podem ser as sociedades anônimas, as sociedades limitadas, as sociedades civil e as cooperativas, e também as empresas individuais. Já no terceiro setor, a natureza jurídica vai ser sempre de associação, ou fundação, ou organização religiosa. Os objetivos das sociedades comerciais é sempre a busca do lucro. Então, as pessoas, quando se reúnem para abrir uma empresa, elas estão sempre objetivando obter lucro com suas operações. Já as entidades do terceiro setor, elas têm como objetivo sempre alcançar finalidades sociais que nós acabamos de ver: saúde, educação, assistência social, defesa de direitos, proteção do meio ambiente. Então, essas são as finalidades, são os objetivos das entidades do terceiro setor. Para constituir uma sociedade comercial, o documento hábil para essa criação, né, dessas sociedades seria o Estatuto Social para as SA e para as cooperativas. Para as demais sociedades, o instrumento, o documento é o contrato social, e para a empresa individual é o requerimento. Já no terceiro setor, o documento de constituição sempre será um estatuto social. E quanto ao registro da Constituição, as sociedades comerciais, as empresas, são registradas na Junta Comercial de cada estado, enquanto as entidades do terceiro setor são registradas no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas também de cada estado. Então, percebemos aí que existe diferença desde a concepção, desde o nascimento dessas entidades do terceiro setor. E por que essa denominação? Por que chama-se de terceiro setor? Existe uma conceituação, uma definição, uma segregação econômica, não é legal, não é com base numa legislação, e sim com base em estudos, de que o primeiro setor é composto pela administração pública. Seria o Estado, o governo, de uma forma geral. Então, o poder público seria o primeiro setor, porque eles arrecadam recursos públicos, recursos que todos nós, contribuintes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, pagamos através dos impostos. E esse primeiro setor, a administração pública, o Estado, o governo, tem a obrigação de arrecadar esses valores através dos impostos e nos devolver através de serviços de fins públicos. Serviços nas áreas de educação, de saúde, assistência social, segurança, transporte, pavimentação, previdência, tudo que a sociedade almeja. Já o segundo setor, ele é conceituado pela iniciativa privada, ou seja, o mercado, as empresas comerciais de fins lucrativos. Esse segundo setor, essas empresas, têm como origem de recursos o investimento feito pelos sócios e pelos acionistas. Então, é a iniciativa privada colocando recursos nas empresas industriais, comerciais e de serviços, gerando bens e serviços para a população e tendo como fim sempre obtenção de lucro. Então, esse é o objetivo do segundo setor. Já o terceiro setor, até pelas cores do nosso gráfico, é possível identificar que ele possui ao mesmo tempo características tanto do primeiro quanto do segundo setor. Por quê? Ele nasce da iniciativa privada, mas não através de empresas, e sim através de associações, de fundações e de organizações religiosas. Os recursos utilizados por essas organizações podem ser tanto de origem privada, como também de origem pública. Os recursos privados vêm quando as entidades conseguem gerar sua própria renda, vender mercadorias, prestar serviços ou receber doações de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. E também pode receber recursos públicos quando ela celebra parcerias com municípios, com estados, com o governo federal para executar projetos e atividades de interesse público. Então, é a iniciativa privada, utilizando recursos privados ou públicos, mas sempre buscando alcançar fins sociais ou públicos. Chamamos de fins sociais aquele que é voltado para um determinado grupo. Exemplo, uma associação de pescadores de determinado município.
A finalidade dessa associação é voltada para o seu público de pescadores. Mas também pode-se ter, no terceiro setor, finalidades de fins genéricos, que abrange toda a sociedade, como escolas, hospitais, creches, instituição de longa permanência de idosos, o universo todo de atividades que são abertas indiscriminadamente para o público. Não podem ser sociais, como também podem ser públicos. Então, quais são as características das organizações do terceiro setor? Aquilo que nós conseguimos ver ao mesmo tempo somente nesse tipo de entidade. A primeira característica que nós destacamos é que essas organizações possuem benefícios fiscais. Elas podem gozar de imunidade e de isenção de impostos. Então, ela pode deixar de pagar impostos em decorrência da sua condição e desde que ela cumpra as exigências contidas na legislação. Mas já é um grande diferencial com relação às empresas que no Brasil são tributadas pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. As entidades do terceiro setor já não sofrem tributação desde que atendam os requisitos legais. Outra característica muito importante do terceiro setor é que essas entidades podem receber titulações que são concedidas pelo próprio governo, pelo próprio poder público. Nós, mais à frente, vamos identificar algumas dessas titulações e o que elas trazem de vantagem ou benefício para a gestão das entidades. Elas podem receber doações tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Boa parte das entidades vivem dessa arrecadação de recursos, dessas doações realizadas por pessoas, por cidadãos, tanto também como por empresas. Outra característica é que essas organizações fazem captação de recursos através de leis de incentivo. Essas leis permitem que o doador, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, consiga recuperar o total ou parte do valor que foi doado. Por isso ela é chamada lei de incentivo, porque o incentivo é um estímulo para que as pessoas destinem parte do valor que elas iam pagar de impostos e direcionem para as entidades sem fins lucrativos. É muito comum, que é possível também dentro da própria declaração de imposto de renda, que as pessoas físicas consigam destinar parte do valor que iria ser pago, né, parte do imposto devido, para os fundos do direito da criança e do adolescente, ou fundo dos direitos da pessoa idosa. E esses fundos arrecadam esses valores e repassam para as entidades que atuam nas áreas de proteção dos direitos da criança e do adolescente ou da proteção dos direitos do idoso. Mais uma característica é que as entidades do terceiro setor, elas podem celebrar parcerias com o poder público. Até pouco tempo, o instrumento utilizado eram convênios, mas recentemente, com a mudança na legislação, passaram a ser termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação. Nessas parcerias, o poder público pode repassar recursos, repassar bens para essas entidades, para que ela execute alguma atividade, alguma ação ou algum projeto de interesse da sociedade. Deixando claro que nessas parcerias não há uma doação de recursos pelo poder público, e sim uma transferência de recursos para que essas entidades apliquem em fins sociais, com metas estabelecidas, com orçamento aprovado e passível de prestação de contas, inclusive com a devolução dos recursos, caso eles sobrem, ou seja, é obrigatório que nas parcerias, havendo saldo remanescente, devolver ao poder público, para ficar bem claro que não se trata de uma doação e sim de uma parceria. E uma outra característica muito importante das entidades do terceiro setor, eu acho que é mais importante para essa nossa palestra, é que essas entidades possuem normas contábeis específicas. Então, a contabilidade dessas entidades precisa ser realizada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e, sim, existe uma norma específica para as entidades sem finalidade de lucro.
que precisam ser muito bem observadas, tanto por quem faz a gestão contábil, pelo profissional contábil, como também pelo auditor, que irá fazer a avaliação, a verificação, principalmente das demonstrações contábeis dessas organizações. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que quem deseja atuar no terceiro setor precisa conhecer as normas de contabilidade que são aplicáveis a esse grupo, a esse terceiro setor. E quando nós falamos em terceiro setor, existem alguns termos que são utilizados para conceituar esse grupo de atividades. Os mais comuns são ONG ou ONG e OSC ou OSC. Esses conceitos são muito utilizados para resumir as atividades do papel dessas organizações. E aqui eu chamo a atenção que nem ONG e nem OSC é uma natureza jurídica. Elas não nascem desta forma, elas nascem como associações, fundações ou organizações religiosas. Esses apelidos, essas denominações, as instituições passam a ter pelas suas características. Então, podemos dizer que ninguém abre uma ONG, ninguém abre uma OSC. As pessoas podem se juntar e abrir uma associação, uma fundação ou uma organização religiosa. E o que é que significa ONG ou ONG? Significa organização não governamental. Simplesmente uma expressão que diz que as organizações não são do governo. Essa expressão apenas indica o que a entidade não é. Organização não governamental. Pelas suas atividades, pelas suas finalidades, pela sua intenção de fazer algo pelo social, mas não é integrante do governo. Lembrem-se que muitas vezes essas entidades podem receber recursos públicos para fazer sua gestão. Mas o fato delas atuarem com recursos públicos não caracteriza essas organizações como integrantes do governo. Então, esse conceito, como ele não é uma coisa afirmativa, ele está caindo em desuso, e a partir de 2015, e até por uma compreensão da própria legislação, essas entidades estão sendo caracterizadas, apelidadas de organizações da sociedade civil. Já é uma expressão afirmativa, define o que ela é. Então, essas organizações são criadas pelas pessoas, ou seja, pela sociedade civil, tendo sempre objetivos, finalidades sociais, podendo utilizar recursos privados ou recursos públicos para cumprir sua missão. Então, essa definição ela ficou mais fortalecida porque ela integra uma lei, a Lei de Parcerias, que é a Lei número 13.019 de 2014, apelidada de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Mas tanto ONG quanto OSC são apenas denominações. Vimos que uma das características das organizações do terceiro setor são as titulações que elas podem receber do poder público. Dentre elas, temos a de OCIP, a de OS, a de Utilidade Pública e o SEBAS. Vamos passar rapidamente por cada uma delas, porque é interessante para a nossa palestra, visto que algumas dessas titulações exigem a auditoria nas contas das instituições. Lembrando que essas titulações são importantes, podem trazer alguns benefícios, mas elas não são obrigatórias. Ou seja, qualquer organização do terceiro setor pode funcionar normalmente sem possuir nenhuma dessas titulações. Quem as tem vai obter algumas vantagens que nós vamos ver. Quem não as tem pode exercer suas atividades porque essas titulações não são de caráter obrigatório. Então, vamos falar um pouquinho sobre a OCIP. O que é que significa OCIP? É Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ela é uma titulação que foi criada em 1999 pela Lei 9.790 e foi regulamentada pelo Decreto 3.100 do mesmo ano. Essa titulação ela é específica para entidades que tenham desenvolvimento em atividades sociais, mas ela é restrita somente a associações e fundações privadas sem fins lucrativos. Ou seja, não pode ser concedida essa titulação nem para as organizações religiosas e nem para as cooperativas.
Até meados de 2014, essa titulação trazia várias vantagens para uma organização. Mas, depois do surgimento da Lei 13.019 de 2014, né, o marco regulatório que eu citei há pouco, as vantagens que as OCPs possuíam especificamente passaram para todas as organizações. Então, não é mais vantajoso, como antigamente, ser um OCP. Hoje, podemos dizer que a única vantagem de ser um OCP é que a entidade pode celebrar uma parceria específica com o poder público, chamado de termo de parceria. Mas, nos últimos anos, estamos vendo que esse tipo de parceria está sendo pouco utilizado, principalmente pelo governo federal, e podemos arriscar dizer que OCP é uma titulação que está em vias de extinção. OS significa Organização Social, também uma titulação que foi criada em 1998 pela Lei 9637. Mas só foi regulamentada através de decreto federal no ano de 2017 pela Lei 9.190. Essa titulação, essa legislação citada aqui a nível federal, mas nada impede que estados e municípios tenham também suas leis para a qualificação das suas organizações sociais. As OS devem atuar na área de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, ou seja, em áreas sociais. É concedida apenas para as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Aí entraria, se fosse o caso, as organizações religiosas de fins sociais, mas não é interesse delas atuar, porque o objetivo dessa lei é criar um tipo de parceria, um instrumento específico chamado contrato de gestão. Nessa parceria, o poder público, federal, estadual ou municipal, ao qualificar, ao dar o título a uma entidade do terceiro setor como uma organização social, como uma OS, elas podem celebrar um contrato de gestão onde o poder público pode repassar recursos, bens, ceder até recursos humanos, para que essa entidade faça a gestão de uma atividade pública. Ela passa a executar e a gerir escolas, museus, hospitais. Então, é uma atividade bem específica que cabe ao terceiro setor, mas apenas para as entidades que forem qualificadas como organização social, como essa. Uma outra titulação, que é bem comum, é a de utilidade pública. Até 2016 existia o título de utilidade pública federal, mas ele foi revogado, não existe mais. Mas ainda assim, temos o título de utilidade pública estadual e o de utilidade pública municipal. O estadual, como o próprio nome diz, é concedido pelos estados através das assembleias legislativas e o de utilidade pública municipal pelos municípios através das câmaras de vereadores. Essas titulações têm muito mais caráter político do que operacional, mas também só são concedidos para entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área social. Após a revogação da Lei de Utilidade Pública Federal, ou seja, a extinção do título a nível federal, alguns estados e alguns municípios também já estão atuando para revogar, para extinguir esses títulos nas suas esferas de estados e municípios. E temos outra titulação, que é também muito importante. Na verdade, essa titulação é uma certificação, que é o SEBAS, e talvez seja o mais desejado, o mais cobiçado na atualidade. SEBAS significa Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social. Essa certificação foi criada em 2009 pela Lei 12.101 e é regulamentada pelo Decreto 8.242 de 2014. A certificação só é concedida para pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social. Ou seja, essa certificação só pode ser concedida para as organizações do terceiro setor que atuem ou que prestem serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação. Então, somente quem atua nessas três áreas, de forma gratuita, sem fins lucrativos, atendendo a toda exigência legal,
que ainda é bastante discutível. Em algumas áreas, essa lei permite que parte dos serviços seja cobrado, como 20% na área de educação e 40% na área de saúde. Ou seja, para ficar mais claro, essa lei fala que para uma entidade ser de assistência social, ela precisa realizar os serviços totalmente gratuitos, 100% de gratuidade. Mas na área de saúde, por exemplo, a entidade precisa comprovar que atua e que atende pelo menos 60% pelo SUS. E na área de educação, é possível que essas entidades educacionais comprovem que 20% dos seus alunos são bolsistas de forma gratuita, proporcional ou integral. Então, atendendo esses requisitos, as entidades podem ser reconhecidas, podem ganhar essa certificação. E eu falei que ela é muito cobiçada, ela é muito desejada, porque com essa titulação, as entidades passam a ter o reconhecimento da isenção ou da imunidade das contribuições sociais. Então, a entidade do terceiro setor que possui essa certificação, elas são isentas de recolher a cota patronal do INSS sobre a folha, o PIS e a COFINS. Então, é um reconhecimento público de que essas entidades, mas só que atuam nessas três áreas, educação, saúde e assistência social, elas ficam sem recolher esses tributos como uma forma de contrapartida, já que elas fazem tanto pelo social, tanto pela população, estariam com esse reconhecimento para não ter esses custos com tributos. Então, a nível de conceituação, o que seria o terceiro setor, pelo que vimos até agora? Vimos que associação, fundação e organização religiosa são naturezas jurídicas, são formas legais de constituição. As entidades só nascem se tiver a formatação, a estruturação dentro dessas naturezas jurídicas. Vimos que ONG, Organização Não Governamental, OSC, Organização da Sociedade Civil, que nós aqui o tempo todo estamos chamando de OTS, de Organizações do Terceiro Setor, são denominações, são meras denominações, são apelidos. Vimos que OCIP, OS, Utilidade Pública e SEBAS são titulações. São títulos que qualificações, certificações que as entidades podem pleitear para ter algumas vantagens. OCIP pode celebrar termo de parcerias, OS pode fazer contrato de gestão, Utilidade Pública pode ter alguma vantagem a nível estadual ou municipal, e SEBAS tem a isenção das contribuições sociais, INSS sobre a folha, PIS e COFINS. E quando nós falamos sobre ser beneficente, sobre não ter fins lucrativos, sobre praticar a filantropia, estas sim são características das organizações do terceiro setor. Então, podemos dizer que o terceiro setor é o conjunto formado por organizações privadas sem fins lucrativos que atuam no interesse da sociedade. Então, temos essa conceituação agora bem definida e passaremos a seguir a falar sobre contabilidade e sobre auditoria das entidades do terceiro setor. Com relação à contabilidade, já vemos que o terceiro setor ele possui normas específicas contábeis. Então, existe, pela definição do Conselho Federal de Contabilidade, pelo CFC, que as entidades do terceiro setor devem observar e obedecer à legislação inerente a ela. Então, com relação à contabilidade, nós podemos identificar que existem normas específicas e essas normas exigem que os registros contábeis tenham no seu corpo as gratuidades, ou seja, as atividades prestadas gratuitamente pelas entidades precisam estar mensuradas e registradas na contabilidade. Da mesma forma que o serviço voluntário. Muitas das organizações têm colaboradores que atuam de forma voluntária, auxiliando na execução de suas atividades.
com relação a esses dois pontos, é interessante destacar que, na gratuidade ofertada, no serviço gratuito ofertado, essas organizações não recebem por isso. E, de forma contrária, quando alguém presta serviço voluntário para a organização também não faz o pagamento. Então, não há a movimentação financeira nessas duas operações. Mas, de acordo com a norma contábil, é necessário, sim, mensurar e registrar tanto os serviços gratuitos ofertados como os serviços voluntários recebidos. Também há um destaque para que, quando as entidades receberem recursos públicos, que a sua contabilização seja feita de forma segregada dos recursos próprios da entidade. Então, não pode misturar o que é recurso próprio e o que é recurso vindo principalmente do poder público. Então, todas as parcerias, nós aqui chamamos de projetos, devem possuir conta contábil específica. Então, é uma subdivisão dentro da contabilidade. Na questão da evidenciação contábil, ou seja, a forma de demonstrar os relatórios feitos pela contabilidade, precisamos observar que no terceiro setor existem demonstrações obrigatórias. E também há um destaque enorme para as notas explicativas. Vamos observar aqui que, apesar de a contabilidade ser sempre pautada em valores, em números, no terceiro setor há um destaque considerável e uma grande importância dada às informações complementares que são colocadas através das notas explicativas. E o terceiro setor, apesar das entidades gozarem, como vimos, de imunidade de isenções, muitas vezes não pagam tributos, mas sim, elas precisam cumprir as suas obrigações acessórias. Portanto, o terceiro setor, por muitas vezes, precisam realizar as retenções de tributo na fonte quando realizam pagamentos. Elas precisam apresentar tanto a declaração de imposto de renda na fonte, como a declaração de débitos e créditos tributários federais, a DCTF, e ela participa normalmente do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. É necessário que as entidades, quando for o caso, apresente a Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, a AFD Contribuições, a Escrituração Contábil Digital, a ECD, e a Escrituração Contábil Fiscal, a SF. Lembrando aqui a vocês que, para a Receita Federal, as organizações do terceiro setor têm as mesmas obrigatoriedades de uma empresa, ou seja, é mais um CNPJ para cumprir obrigações. Então, não é porque elas atuam no social, que elas, por muitas vezes, não pagam tributos, que elas estariam isentas de cumprir com suas obrigações acessórias. Muito pelo contrário. Elas têm realmente uma quantidade grande e o papel do contador, nesse momento, é fundamental para garantir a sustentabilidade e a perenidade dessas organizações. E também, com relação ao E-Social e ao FD-REINF, que são as mais novas declarações e exigências do SPED, também cabe normalmente para as entidades do terceiro setor. Então, a área contábil fiscal tem muita atividade, tem muito trabalho, muito o que fazer, digamos, na área do terceiro setor. E como é que funciona a contabilidade das entidades sem fins lucrativos? Primeiro passo, nós temos que identificar e lembrar que a contabilidade é uma ciência e, portanto, ela deve ser pautada nos seus princípios. Outro ponto importante é lembrar que a contabilidade é regida por dispositivos legais. Então, temos que conhecer as leis, as resoluções e normas do Conselho Federal de Contabilidade e as interpretações e orientações técnicas também do Conselho Federal de Contabilidade. Então, mesmo sendo entidades sem fins lucrativos, precisam observar as leis, as resoluções, as normas e as interpretações, além de aplicar os princípios contábeis. Com relação à legislação, os dispositivos que regem a contabilidade do terceiro setor são a Lei 6.404 de 76, conhecida como a Lei das SA. Essa legislação
ela é referência para toda a contabilidade do país e o terceiro setor não estaria de fora dessa relação de organizações que precisam fazer a sua gestão contábil de acordo com a legislação. Mas destacamos que, além da Lei 6.404, existe a Interpretação Técnica Geral, ITG, número 2002 de 2012, que é específica para entidades sem finalidade de lucro. Então, em 2012, essa interpretação foi publicada pelo CFC e em 2015 ela passou pela sua primeira revisão, a R1. Então, é essa ITG 2002, R1, que deve ser utilizada como referência tanto para profissionais de contabilidade quanto para os auditores que desejam atuar no terceiro setor. Essa ITG foi aprovada pela Resolução 1409 de 2012 do CFC. Então, além da Lei 6.404, além da ITG 2002-2012, sempre que necessário, devem ser aplicadas as normas brasileiras de contabilidade técnica geral 1000, que é voltada para pequenas e médias empresas, e quando houver alguma situação de que não for coberta por essas legislações anteriores, devemos sim utilizar as normas contábeis completas do CFC. Então, profissional de contabilidade, auditor que atua com o terceiro setor e deve conhecer essa legislação e, se tratando do terceiro setor, também a ITG 2002 de 2012. Existem alguns conceitos que são aplicados na contabilidade das entidades sem fins lucrativos. Vamos fazer um comparativo com as empresas comerciais. Nas empresas comerciais, existe o capital social, que é aquele valor investido inicialmente pelos sócios ou acionistas e é o que representa os recursos próprios dessas empresas. Então, o que significa a palavra capital? É o valor investido pelos sócios e acionistas visando o lucro. E o social é que esse valor realmente, de fato, ele pertence aos sócios ou acionistas. Então, quanto maior o capital social das empresas, melhor, porque ela está gerando bons resultados. Nas entidades sem fins lucrativos, nós temos a expressão patrimônio social. E o que é patrimônio? Aquele conceito que nós conhecemos, conjunto de bens, direitos e obrigações. E social, nesse caso, não é porque é dos associados, e sim da sociedade. Então, quando se abre uma instituição sem fins lucrativos, uma fundação, uma associação, o valor pode ser aplicado ali no seu início, ele não volta em algum momento para os associados, e sim ele faz parte de um patrimônio que vai ser voltado para os fins da sociedade. Um outro conceito importante, que nas empresas comerciais nós chamamos de lucro ou prejuízo, lucro geralmente é distribuído acumulado e o prejuízo deve ser coberto pelos lucros. Então, vamos apurar lucro ou prejuízo no confronto entre receitas e despesas. No terceiro setor também tem esse confronto das receitas e das despesas, mas o resultado será chamado de superávit ou déficit. Superávit, quando acontecer, ele precisa ser incorporado ao patrimônio social e deve ser sempre aplicado nos fins sociais. Não pode ser distribuído em hipótese nenhuma. Essa é a característica das organizações do terceiro setor. Elas não têm fins lucrativos. Elas podem até ter superávit, mas deve ser aplicado sempre nos fins sociais. E quando houver déficit, reduz o patrimônio. Então, existe essa distinção clara entre as empresas comerciais e as entidades sem fins lucrativos. E a norma contábil que eu citei, a ITG 2002-2012, tem algumas diretrizes para o reconhecimento das operações dentro da contabilidade. O primeiro deles é que as entidades do terceiro setor devem aplicar na sua contabilização o regime da competência, que diz que as receitas e despesas devem ser registradas independente do seu pagamento ou do recebimento. Não existe a possibilidade de utilizar regime de caixa no terceiro setor. Então, foi interessante, quando essa norma foi criada, deixar bem claro que o terceiro setor é regime da competência. As doações e subvenções recebidas para aplicação imediata devem ser reconhecidas
como receita. Toda vez que a entidade receber doações, pode ser públicas, pode ser privadas, nesse caso aqui, doações seriam privadas e subvenções públicas. Devem ser contabilizadas como receita se tiver uso imediato. As receitas e as despesas, com ou sem gratuidade, devem ser segregadas por atividade. Então, a recomendação da ITG é que a contabilidade separe o que é receita e despesas por área de atuação, ou seja, educação, saúde, assistência social, meio ambiente, esporte, cultura. Então, se uma entidade atua em 10 áreas sociais, isso é possível, ela precisa ter na sua contabilidade separado receitas de despesas administrativas, que é da sede, mas também receitas de despesas de cada uma dessas 10 áreas. Quando houver doação, contribuição, celebração de convênio, parcerias, subvenções, participar de editais, celebrar contratos, ou seja, receber recursos de terceiros, precisa abrir contas contábeis próprias para fazer esse acompanhamento, para facilitar o controle, a transparência e a prestação de contas. Sempre que for necessário, deve fazer previsão para perdas esperadas de valores a receber e baixar aqueles que não podem mais ser cobrados. Então, imaginem uma instituição que atua com a educação e que tem como receita o pagamento das mensalidades feitas pelos pais dos alunos. Se já há uma previsão, um reconhecimento de que, por exemplo, 10% desses pais não pagam, são inadimplentes, então deve-se fazer uma previsão para perdas referente a 10% do valor das mensalidades. Ou se pode acontecer de os alunos concluírem o curso, foram embora da escola e os pais não vão mais pagar essas dívidas, então se já há certeza de que não vai mais haver recebimento, ela não pode ficar lá configurando na contabilidade. É preciso baixar como perda por esse calote. Apurando superávit ou déficit, ele deve ser incorporado ao patrimônio social, que vimos recentemente. As gratuidades concedidas devem ser reconhecidas pelo valor praticado, então é importante mensurar, avaliar, o serviço é gratuito? Sim, mas se ele fosse cobrado, qual seria o valor? Então, esse valor precisa ser identificado, precisa ser registrado na contabilidade. Os registros precisam ser segregados para facilitar as prestações de contas, com referência às receitas e despesas separadas por grupo. O trabalho voluntário, inclusive aquele realizado pelos dirigentes, precisa ser também identificado, mensurado e contabilizado como se tivesse ocorrido o pagamento. Então, se numa instituição de saúde, um médico atua 8 horas por semana de forma gratuita, esse serviço é realizado de fato, então precisa identificar qual seria o valor que deveria ser pago a esse médico caso fosse cobrado. Então precisa fazer essa avaliação, essa mensuração e registrar na contabilidade, mesmo não havendo o pagamento. E outra diretriz da ITG diz que quando receber recursos públicos e eles não forem utilizados de imediato, o princípio da competência diz que só podemos reconhecer as receitas quando as despesas forem realizadas. Então, se receber, por exemplo, um recurso de uma prefeitura com a qual a entidade fez uma parceria, e esse recurso é para pagar folha de salários de 4 meses. Quando esse recurso chega, ele não pode ser totalmente considerado como uma receita naquele primeiro mês. Ele vai ser considerado como uma obrigação a cumprir, como uma conta no passivo. E a partir do momento que paga o primeiro mês da folha de salários, reconhece o valor referente àquela despesa, ou seja, 1/4 daquele valor. E aí paga o segundo mês, ele vai e faz a apropriação de mais outro quarto, e isso faz com que o regime da competência seja devidamente aplicado. As demonstrações contábeis que devem obrigatoriamente ser elaboradas pelas entidades sem finalidades de lucro são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas complementando essas 4 demonstrações. Então,
é uma questão de cumprimento à norma de contabilidade. Todas as entidades sem fins lucrativos devem, sim, elaborar o seu balanço patrimonial, sua demonstração do resultado, DMPL, DFC, complementando com notas explicativas. Com relação a essas demonstrações contábeis, a ITG indica, orienta que no balanço patrimonial, a conta capital social seja substituída por patrimônio social. Então, não cabe, num balanço patrimonial de uma entidade sem fins lucrativos, conter a expressão capital social. Temos que substituí-la por patrimônio social. No balanço patrimonial da demonstração do resultado e na demonstração das mutações do patrimônio líquido, as palavras lucro e prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit. Então, é muito importante frisar que, geralmente, os sistemas contábeis vêm com planos de contas padrão, mas quando se tratar de uma entidade do terceiro setor, é preciso fazer essa substituição, essa formatação do plano de contas para atender às diretrizes do Conselho Federal de Contabilidade. Na demonstração do resultado, é necessário destacar as gratuidades concedidas e os serviços voluntários obtidos, e divulgar em nota explicativa, informando o que ela fez de gratuidade com a educação, com saúde, com assistência, meio ambiente, cultura, patrimônio. E também informar os serviços voluntários que recebeu, se foi dos dirigentes, se foi de algum associado, se foi de médico, professor, assistente social, se foi um cantor que foi lá fazer um show gratuito para um evento. Então, tudo isso precisa ser acompanhado e mensurado. Então, é importante que o profissional de contabilidade esteja próximo à gestão para ter essas informações. Porque, lembrando, se a gratuidade concedida ou serviço voluntário recebido não gera pagamento, não gera a emissão de documentos fiscais, talvez a contabilidade não saiba que isso aconteceu. Mas aí a gestão precisa mensurar e enviar essas informações via relatório para a sua contabilização. E, na demonstração dos fluxos de caixa, as doações precisam ser classificadas como fluxo de atividades operacionais. Isto porque, na empresa privada, quando os sócios acionistas colocam dinheiro nessa empresa, geralmente é um capital que está sendo investido. Então, essa doação dentro da empresa comercial, ela vai direto para o patrimônio líquido. Então, o terceiro setor, não. Ela precisa transitar pela receita, porque é comum que entidades sem fins lucrativos recebam doações no seu dia a dia. Com relação às notas explicativas, a ITG também traz diretrizes que devem ser observadas e aplicadas pelas organizações. Primeiro passo é que deve ser apresentado o conceito, o contexto operacional, indicando a natureza social e econômica e os objetivos. Ou seja, o início da nota explicativa deve dizer que a entidade tal é constituída através de associação ou de fundação, que ela tem a sua gestão privada, que ela recebe recursos públicos, ou recebe doações, ou vende serviços, e tem como objetivo atuar ou em educação, ou em saúde, ou em cultura, ou seja, é criar um ambiente para quem leia essa nota explicativa tenha conhecimento sobre o que a entidade faz, para que ela nasceu, qual é a sua missão, como ela funciona. Como a entidade apura receitas e despesas, claro que deve ser pelo regime da competência, mas como ela apura a gratuidade de um serviço prestado, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui na área de educação. Ela pratica a gratuidade para 20% dos seus alunos que são bolsistas. Nesse caso, fica fácil porque é possível identificar o valor da mensalidade. Os alunos não pagam porque receberam bolsa, são beneficiados por essa gratuidade, mas é possível identificar o valor porque outros alunos pagam o valor da mensalidade. Então, nesse caso, teria que informar que os alunos que não pagam as mensalidades, o valor seria tanto porque eles receberam bolsas, não estão pagando, mas aí precisa haver essa explicação clara da forma da gratuidade, como ela recebe as doações, quem doa, se é pessoa física, se é pessoa jurídica,
se ela recebe subvenção social, se recebe dinheiro público, se é através de um convênio, através de um termo de parceria, de termo de colaboração, se ela é uma OCIP, se ela é uma OS, e como ela aplica os recursos nas áreas de atividades. Então, lembrando aqui mais uma vez, as entidades podem atuar em uma área só, como podem atuar em diversas áreas. Isso depende da sua estrutura, do seu estatuto social. Com relação à renúncia fiscal, a ITG também exige que sejam evidenciados os tributos devidos, em nota explicativa apenas. Então, a entidade não paga os impostos, mas na nota explicativa deve estar lá evidenciado que a entidade cultural X, né, que é o nosso caso aqui, o nosso exemplo, ela deixou de pagar imposto de renda porque ela tem a isenção tributária desse imposto. Porém, se não fosse a isenção, ela pagaria X de imposto de renda, tanto de PIS, tanto de COFINS, tanto de CSLL. Então, todas essas informações devem estar contidas na nota explicativa. Quando ela receber recursos públicos, tem que informar se é da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal, onde ela aplicou, quais são as responsabilidades dessa execução, fazer um resumo desse projeto que foi executado, separar e informar na nota explicativa o que foi realizado com recursos próprios ou privados, e quando o recurso vier de terceiros, se tem alguma regra, se tem algum ponto específico. Por exemplo, faz-se uma parceria com uma prefeitura, essa parceria só pode ser utilizada para comprar merenda escolar. Então, essa aplicação é restrita. Esse dinheiro só pode ser utilizado na aquisição de merendas escolares. E quais são as responsabilidades decorrentes? Se não aplicar em merenda, ela pode ser obrigada a devolver esses recursos corrigidos. Eventos subsequentes são aqueles eventos que ocorrem após o fechamento do balanço, mas que podem causar efeitos futuros na organização. Então, no ano de 2020, por exemplo, no fechamento do balanço, podemos afirmar que a partir de março de 2020, a pandemia do Covid-19 pode causar redução de receita, pode causar redução no quadro de colaboradores, mas não vai alterar os números, os valores do balanço de 2019, que ele vai de janeiro a dezembro de 2019. Mas cabe sim, como evento subsequente, informar que no ano do fechamento do balanço aconteceram situações que vão interferir na gestão da entidade para o próximo exercício. Se houve algum financiamento de longo prazo, quais são as taxas, datas de vencimento, e se tem alguma, como podemos dizer, se foi dada alguma garantia para esse financiamento. Ou seja, uma instituição resolve tomar um financiamento no banco para construir uma sede nova e dá como garantia o veículo da entidade. Então, nós vimos também, já aqui hoje, que o patrimônio é da sociedade. Então, toda vez que houver algo que comprometa esse patrimônio, é preciso informar em nota explicativa, até também para as pessoas acompanharem e terem essas informações. E também se a entidade fez algum seguro, são seguros referente a veículos, a imóveis, seguros que tenham relevância. Outro ponto que precisa também constar na nota explicativa são os critérios para registrar a amortização e a depreciação, que, claro, são obrigatórios se a entidade tiver bens. O que foi realizado com recursos próprios e o que foi realizado com recursos de terceiros. Também nota explicativa informando detalhadamente, separados por área. Quais foram os atendimentos feitos também com recursos próprios e os atendimentos ao público feito com recursos de outras áreas. Então, é muito importante, além de ter a visão global de que ela atendeu enfermos, que atendeu alunos, que atendeu crianças, adolescentes, idosos, atletas, o que ela fez com recursos de doação, com recursos que ela conseguiu fazendo serviços, fazendo eventos, e as pessoas que ela atendeu, e o que foi feito com os recursos vindo de terceiros. E aquelas entidades que têm especificamente a certificação do SEBAS, para atender a legislação 12.101 de 2009, as gratuidades devem ser registradas de formas segregadas, todas separadas, receitas e despesas por atividade,
porque isso vai ser utilizado para comprovar aos ministérios, a cada 3 ou 5 anos, que a entidade está cumprindo os requisitos e deve ter sua certificação renovada. Lembrando que SEBAS é aquela certificação que garante a isenção das contribuições sociais, INSS, PIS e COFINS. Então, as entidades que atuam com educação, por exemplo, deve ter lá bem claro o número dos bolsistas que foram atendidos. Se for entidade de saúde, também identificar o número das pessoas que foram atendidas pelo SUS. E a assistência social também, todos os atendidos. Então, não precisa citar os nomes das pessoas, mas as quantidades, a relevância e o impacto social causado por essa instituição. Então, essas são as diretrizes básicas da interpretação técnica geral que devem ser observadas e aplicadas pela contabilidade. Então, com relação à auditoria no terceiro setor, a auditoria nessa área é específica geralmente para 3 áreas. A auditoria das demonstrações contábeis, a auditoria dos controles internos e a auditoria de projetos. Vamos ver cada uma delas. Na auditoria das demonstrações contábeis, vai ser verificado se as demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às normas brasileiras de contabilidade. Esse vai ser o papel do auditor quando fizer a auditoria das demonstrações contábeis. Ela é obrigatória para as instituições certificadas com o SEBAS que tenham receita anual em valor superior a R$ 4.800.000. Então, uma entidade que tem SEBAS, que apurou receita acima desse valor, precisa fazer a auditoria das demonstrações contábeis. Se a entidade tiver a qualificação de OCIP e fizer uma parceria com o poder público, um termo de parceria, acima de R$ 600.000, precisa também fazer auditoria. Alguns ministérios públicos exigem que as fundações, ao prestarem contas a eles, tenham também auditoria. Então, uma vez constituída a entidade através de fundação, ela precisa fazer a prestação de contas anual ao Ministério Público do Estado. A auditoria das demonstrações contábeis não é obrigatória para boa parte das entidades, apenas se for fundação que o Ministério Público exigir, SEBAS ou OCIP, de acordo com esses valores que vocês estão vendo. Não é obrigatória, mas quando realizada, o relatório da auditoria deve conter a opinião do auditor independente e esse relatório deve ser utilizado na prestação de contas interna da instituição. É a prestação de contas que ela faz para o seu conselho fiscal e para a sua administração, para a sua assembleia, para o seu conselho. Então, mesmo não sendo obrigatório, ela é interessante porque quem faz a auditoria vai ter mais credibilidade junto a doadores, patrocinadores, governo e demais interessados. A outra forma de auditoria é a auditoria dos controles internos. Nessa auditoria, o auditor vai verificar a eficiência e a eficácia dos controles internos das instituições. Então, nesse tipo de auditoria vai ser verificada a área administrativa, se a entidade possui o estatuto, se está atualizado, se está organizado, se tem organograma, se possui um regimento interno, se ela tem alguma titulação, se tem manual de procedimentos, regulamento de compras, programa de integridade, que é o chamado programa de compliance, que também chegou ao terceiro setor. Na área orçamentária, se a entidade elabora a proposta orçamentária, se estima as receitas e despesas, se faz o acompanhamento orçamentário, se quando a diferença faz algum tipo de remanejamento. No controle interno financeiro, se a entidade tem um controle de contas a pagar, de contas a receber, se acompanha o fluxo de caixa, se faz conciliação bancária, se utiliza fundo fixo de caixa, se utiliza adiantamento ou reembolso de despesas, quem autoriza, como faz, como funciona. Na área tributária e contábil, se a entidade goza de isenções e de imunidade, se observa as demonstrações contábeis de acordo com as normas de contabilidade, se faz retenção na fonte quando obrigatória, se cumpre as obrigações acessórias mensais e anuais. No controle patrimonial, se há o registro do patrimônio, se há o controle da movimentação dos bens, se os bens são trocados de lugar, se tem o registro, se tem número de controle ou número de tombo,
como muitos utilizam, se faz o inventário permanente ou periódico e se faz a reavaliação do seu patrimônio. Na área trabalhista, se as relações de trabalho se caracterizam como relação de emprego, que isso é muito comum e muito perigoso, desde que as pessoas contratadas como estagiário, como voluntário, como autônomo, se a partir do momento que ela preenche alguns requisitos, pode sim haver o vínculo empregatício, se remunera dirigentes ou não, se cumpre as obrigações trabalhistas, se já está atuando ou se preparando para o E-Social. E com relação à gestão de projetos, se são observados os requisitos, se a entidade faz um plano de trabalho, se ela tem metas e indicadores de desempenho bem definidos, se tem um plano de aplicação prevendo onde vai gastar os recursos, um orçamento, se executa bem os projetos e se presta contas. Então, é uma auditoria mais complexa, mas também é realizada por auditores independentes quando necessário. E, por fim, temos a auditoria de projetos, que é quando o auditor vai verificar a execução dos projetos. E o que são projetos? Conjunto de ações ou atividades que possuem metas e prazos determinados. Alguns financiadores de projetos exigem que tenha auditoria independente, principalmente quando forem financiadores internacionais. A parte boa é que, quando eles exigem auditoria, geralmente o custo dessa auditoria já está no orçamento do projeto, ou seja, eles bancam esse custo da auditoria. Então, nessa auditoria, verifica se as metas e ações previstas foram realizadas com eficiência, eficácia e economicidade. E também cabe ao auditor verificar se o orçamento que foi aprovado foi executado de acordo com o planejado. Pode sim haver distorções, metas não cumpridas, parcialmente cumpridas, gastos a mais, gastos a menos. Mas quando houver essas distorções, é preciso analisar o caso do auditor, verificar se existem justificativas, se ocorreram reformulações de plano de trabalho, se foram feitos remanejamentos. É possível, sim, fazer alterações, mas precisa de justificativa e, na maioria das vezes, até aprovação por parte do financiador. Então, o relatório de auditoria de projetos deve conter a opinião do auditor independente acerca da realização das ações de acordo com as diretrizes do financiador e da legislação vigente. Se cumpriu a legislação fiscal, contábil, trabalhista. Então, essa também é uma outra área de auditoria que pode ser realizada dentro do terceiro setor. Então, finalizando a nossa palestra, eu costumo dizer que o profissional de contabilidade é importante para qualquer tipo de organização. No entanto, quando nos referimos ao terceiro setor, o papel desempenhado pelo contador é ainda mais relevante, pois sem ele, as entidades colocam em risco sua própria existência. Deixarei com vocês, nesse material, algumas indicações de leitura voltadas especificamente para o terceiro setor, material que nós produzimos com muito carinho e que estão disponíveis gratuitamente em cada um desses links. Nós falamos sobre parcerias com o poder público, sobre lei de incentivo, sobre conceitos, responsabilidade dos gestores, sobre gestão, sobre contabilidade e sobre constituição e manutenção de associações e fundações. Então, caso tenhamos conseguido despertar em vocês a curiosidade, o interesse pelo terceiro setor, está aí disponível para vocês mais informações. E assim, eu me despeço, deixando para vocês os nossos contatos. Em caso de necessidade, sintam-se à vontade, estaremos disponíveis para responder e contribuir no que for necessário com relação ao terceiro setor. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, aproveitado bastante e agora com mais informações sobre gestão contábil e auditoria das organizações do terceiro setor. Deixo para vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.